Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior. Aprovada. Cadê a lista de preferência? Do primeiro bloco, são 2 habeas corpus. Habeas corpus criminal número 33/67, preferência solicitado pelo Dr. Bruno. E o segundo processo do bloco, habeas corpus criminal número 34/52, também solicitado a preferência regimental, o Dr. Bruno. Dispensa o relatório, doutor? Sim, excelência. Pode proferir a sustentação. O processo é da relatoria da desembargadora Elvira, os 2. Ele vai fazer a sustentação dos 2, é isso? É, doutor? Isso. Sim. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, desembargador Dr. Roberto Porto, em nome de quem saúdo a todos aqui presentes. São 2 habeas corpus, só que eles tratam da mesma denúncia. E houve só uma divisão em razão das pessoas, mas como a sustentação oral aproveita os 2, eu vou fazer uma sustentação oral só, excelência. Tratam os autos da denúncia de fatos ocorridos na eleição de 2016, que originaram 2 AGs. Essas AGs já apreciadas em primeiro grau, já sentenciadas favoravelmente aos denunciados, recorrida pela coligação impetrante, pela coligação que ingressou com as AGs, decidida por esse tribunal, com parecer favorável do Ministério Público, que manteve a sentença, e da mesma forma no Tribunal Superior Eleitoral. O que é que se trata? São denúncias de pagamento de conta de energia, doação de bens, compra de blocos, enfim. Essas denúncias foram feitas por um mesmo núcleo familiar. Tanto foi feita essa mesma denúncia junto à coligação adversária, que ingressou com as AGs, como elas também foram levadas à delegacia à época de polícia. As AGs foram apreciadas, todas as pessoas denunciantes à época foram ouvidas no processo, foram contraditadas e foi acatada a testemunha, ou seja, nenhuma delas foi considerada como testemunha em razão do seu vínculo com o lado opositor. As testemunhas José Raimundo Henrique Santana, que era uma pessoa que trabalhava numa cerâmica, Vilma, que era sua esposa, Josefa, que era casada com o tio de José Raimundo, Jamira, que é irmã do senhor José Raimundo, Carlos Alberto Henrique, que é irmão do senhor José Raimundo, Luzia dos Santos, que é casada com o irmão do senhor José Raimundo, Nilson, que é também casado, cunhado de José Raimundo, e Aline, que é cunhada de Jamira, que é irmã do senhor José Raimundo. Ou seja, o núcleo familiar é o mesmo. O processo, as AGs foram julgadas. Quando o processo veio da delegacia, em 2019, o Ministério Público, no caso eleitoral de Umbaúba, ingressou com essas ações criminais. Quais são os fatos que fundamentam os 2 habeas corpus? Primeiro, a inépcia da denúncia.
Por quê? Porque não houve individualização de condutas. Na verdade, o inquérito policial se resumiu a ouvir essas mesmas pessoas. Não houve individualização de conduta, não houve narrativa detalhada do que aconteceu com cada um deles, nada. O segundo ponto do habeas corpus é a ausência de interesse de agir, uma vez que o próprio Ministério Público, nos pareceres das duas AGES, foi favorável ao agora denunciado, pela sua inocência, pela inexistência de crime eleitoral e de fato típico que ensejasse as AGES, em seus pareceres. A ausência de justa causa é o terceiro ponto, em razão das testemunhas da denúncia serem as mesmas da AGE e que foram todas contraditadas, ou seja, não se trata de testemunha. E o último ponto é a inexistência de fato típico, uma vez que a única prova que se lastreia esses autos, que se lastreou, no caso, tanto as AGES como o inquérito policial, é justamente essas declarações dessas pessoas. Então, Excelência, como já houve julgamento desta casa, dos mesmos fatos, só muda agora, saiu de AGE e veio agora para uma denúncia criminal. Com base nisso é que a gente espera que seja trancada a denúncia da qual é objeto os dois habeas corpus. É o que se espera. Obrigado. Com a palavra a relatora. Estamos julgando em bloco. Um julgamento serve Eu por dois. não sei se os meus pares já votaram. Não? Quer que eu leia o voto? Eu leio o voto todo. Quer Já um voto conheço o só? voto. Hã? O que? A sustentação? Sim. Sim. Pronto. Deixa eu só fazer a sustentação rápida. Foi não. Já? Cheguei. Bem, vamos lá. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores membros, senhora relatora, né? Após a sustentação oral do impetrante na tribuna, eu acho que eu ainda tenho algumas breves considerações a tecer, né? A providência almejada, através do presente habeas corpus, é o trancamento da ação penal. E o trancamento da ação penal, por meio da via estreita do habeas corpus, é uma medida excepcionalíssima, né? E, a esse respeito, a jurisprudência pacífica e consolidada do STJ é no sentido de que, abro aspas, o trancamento de ações penais ou inquéritos policiais pela via do habeas corpus somente é viável quando houver constatação de plano da inépcia da peça inaugural ou da atipicidade da conduta atribuída ao acusado, ou ainda quando houver superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito. Na espécie, ou melhor dizendo, na ação penal ajuizada contra os pacientes, não se vislumbra a presença de qualquer um desses vícios, que, repita-se, deverão ser identificados de plano, isto é, sem análise e revolvimento do acervo probatório e dos elementos de informação reunidos em sede de investigação preliminar. Tanto isso é verdade que a mencionada ação penal foi regularmente recebida pelo juízo da 35ª Zona Eleitoral e iniciada a respectiva instrução processual. Um outro ponto que deve ser abordado é o seguinte: com relação às duas ações eleitorais mencionadas pelo impetrante e que já foram julgados por essa Corte, da análise da própria narrativa do habeas corpus, vislumbra-se, sem grande esforço, que a possível correlação entre elas e a ação penal ajuizada contra os pacientes demanda necessariamente o cotejo e análise do acervo probatório de cada um deles, o que, mais uma vez, acaba distanciando o impetrante do alcance da providência por ele almejada. Por último, também é importante ressaltarmos que a ação penal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra os pacientes teve como lastro um inquérito policial número 149/2017, instaurado posteriormente ao ajuizamento das mencionadas ações eleitorais, que datam do ano de 2016.
Por ser tal investigação preliminar superveniente ao próprio ajuizamento das referidas ações penais, possivelmente os elementos de informação nela reunidos são mais vastos. Entretanto, uma afirmação peremptória nesse sentido só será possível, mais uma vez, com a análise do acervo probatório, tanto da mencionada investigação, quanto das referidas ações eleitorais. Em suma, não se vislumbrando de plano qualquer vício que macule e obstaculize o regular trâmite da ação penal ajuizada contra os pacientes, o Ministério Público Eleitoral, reiterando os termos do seu parecer, que já estão encartados nos autos, manifesta-se pela denegação da ordem de habeas corpus. Obrigado. Com a palavra a relatora. São dois processos, o 3452, em que são partes Alexandro Prado Santos, Cecílio Félix dos Santos Neto, Gilvan Inocêncio dos Santos e Renato Simplício Alves, e o 3367, em que são partes Carlos Alexandre Santos Costa e Humberto Santos Costa. Eu vou ler o voto do Carlos Alexandre, diz o seguinte. Carlos Alexandre e Humberto impetraram habeas corpus com pedido liminar contra a decisão do juízo da 35ª Zona Eleitoral, que nos autos da ação penal pública 03923, intentada pelo MP eleitoral, sob a acusação da prática de crime de corrupção eleitoral, combinado com associação criminosa e continuidade delitiva, teria rejeitado as preliminares e designado a audiência de instrução. Conforme relatado, os impetrantes alegaram a ocorrência de inépcia da denúncia, de ausência de interesse de agir por parte do MPE, de ausência de justa causa para o ajuizamento da ação e de inexistência de fato típico. No entanto, observa-se que a denúncia satisfaz os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal e 357, parágrafo 2º do Código Eleitoral, uma vez que identifica com precisão os acusados, ora pacientes, especifica claramente o fato criminoso imputado a cada um deles, faz a classificação do crime a eles atribuído e apresenta rol de testemunhas. Não há que falar em inépcia da inicial acusatória, uma vez que ela contém os elementos necessários para viabilizar o exercício do direito à ampla defesa. Apontar os pacientes a inexistência de justa causa para a ação penal, alegando que os fatos narrados na denúncia seriam os mesmos já averiguados em 2 ações de investigação judicial eleitoral julgadas improcedentes pelo juízo dito coator, com decisões mantidas por esta Corte em grau recursal. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência eleitoral, as decisões de improcedência por falta de prova, proferidas em sede civil eleitoral, não obstam a propositura da ação penal pelos mesmos fatos, nem interferem na apuração criminal do delito devido à independência entre as instâncias. TSE, RHC 18057, Rio de Janeiro, relatora ministra Luciana Lócio. E teve também um tudo do ministro Luiz Fux. Nesse sentido, confira-se teve uma recente decisão do TSE, do ministro Hoje Fernandes, com referência a isso, que diz o seguinte: agravo interno em recurso em habeas corpus, propaganda vedada no dia das eleições, recebimento parcial da denúncia, decisão sucinta, possibilidade. As esferas penal e civil eleitoral são independentes entre si, de modo que a improcedência da demanda eleitoral, como na AIGE, não é apta a prejudicar o processamento dos mesmos fatos em âmbito criminal, sobretudo porque os requisitos configuradores de ilícitos eleitorais e de ilícitos penais são diversos. Pela mesma razão, acima, independência entre as instâncias criminal e civil eleitoral, não há como se reconhecer a ausência de interesse de agir do Ministério Público Eleitoral apenas pelo fato de ter se pronunciado pela improcedência dos pedidos deduzidos nas ações cíveis por falta de prova para a condenação naquela seara. Também não há como se acolher na via estreita e célere do habeas corpus a alegada inexistência de fato típico, uma vez que a inicial acusatória imputa aos horas pacientes a prática de condutas em tese emolduráveis do título capitulado no artigo 299 do Código Eleitoral. A existência ou não do fato típico demanda exame probatório que deverá ser levado a efeito no curso do processo de conhecimento. A par disso, informou o juízo da 35ª Zona Eleitoral que, no curso das eleições municipais de 2016, os denunciados teriam se associado com o objetivo de aliciamento de eleitores mediante oferecimento de vantagem ilícita em troca de votos. Como bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional e que, no caso em exame, os elementos existentes nos autos evidenciam a presença dos requisitos autorizadores da ação penal.
Ademais, como é consabido e consolidado, o entendimento jurisprudencial no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional admissível apenas na hipótese de verificação de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, da inépcia da inicial, da tipicidade da conduta, da ausência de justa causa para a ação penal ou de alguma causa instintiva de punibilidade. Dessa forma, não se verifica ilegalidade na continuidade da persecução penal, uma vez que estão presentes indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva, não havendo razão para o trancamento precoce da ação penal pela via estreita do habeas corpus. Por fim, cumpre registrar que os precedentes invocados pelos impetrantes não lhes socorrem, porque apenas revela que a denúncia deve atender ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, como se verifica no caso, ou porque, diversamente do que ocorre na espécie, versam sobre requisitos de ação de espécie diferente ou sobre denúncia que não contempla as circunstâncias do fato criminoso. Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, voto pela manutenção da decisão liminar e pela denegação da ordem impetrada. O voto é praticamente o mesmo. Então, eu estou votando pela denegação da ordem. Concluiu? Já acabou. Está em discussão o voto da relatora pela denegação. Eu fechei tudo. Senhor presidente. Pela denegação. Doutor Gilton. Acompanhe integralmente, presidente. Telepresencial. As instâncias são independentes, não houve sequer negativa de fato na ação eleitoral, de modo que é prematuro o encerramento do processo por meio de habeas corpus. É como eu vou. Doutora. Também acompanho, presidente, a relatora. Colegas. Senhor presidente, acompanho na íntegra o voto da nobre relatora, tanto com relação às questões preliminares, como e principalmente pela questão da independência das instâncias. Então, acompanho, seguindo inclusive a linha do Ministério Público, o voto da relatora. Doutor Marcelo e doutor... Senhor presidente, eu peço que fique consignado minha declaração de suspeição por motivo de foro íntimo no presente caso. Está se declarando suspeito? Sim. Senhor presidente, eu também acompanho a relatora, consignando que entendo também que o argumento da independência das instâncias deve preponderar e, sobretudo, pela via estreita do habeas corpus, entendo que, compreendendo que as AIGs tenham sido julgadas improcedentes, mas nesse momento processual em que se encontra a ação penal, entendo por prudente, como bem consignou o eminente membro doutor Gilton, que a ação penal tenha prosseguimento. É como voto. Eu também acompanho a relatora, a unanimidade denegou-se a ordem. Eu já votei, Temos acompanho. o voto da relatora. Declarou-se suspeito o doutor Marcelo Campos. Agradeço a participação do doutor Bruno. Bom, anuncio o pedido de sustentação do bloco 2. O julgamento do bloco 2 são 2 processos, 3 recursos eleitorais da relatoria do Dr. Gilton Batista Brito. É o 4/46,
1149/74 e o 1152/29. Pediu, doutor Saulo Esmerim pediu preferência em um deles e doutora Luzia dos Santos Góes nos 3. Dispensam relatório os dois? Eu dispenso, presidente. Então, inicialmente, doutor Saulo. Ok. Excelentíssimo senhor presidente, demais julgadores, ilustre representante do Ministério Público, assessores, amigos advogados, especial aqui um abraço aos amigos doutor Jairo e doutora Luzia, que estão em lados opostos aqui no processo, mas jamais na vida, né? Na boa advocacia. É uma honra dividir essa tribuna com vossas excelências. Bom, excelências, trata-se de um processo de tema reiteradamente analisado aqui por esta Corte, que diz respeito à fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020, e aqui especificamente lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Eu falo aqui em nome da parte autora, né, nesta ação que foi julgada na zona eleitoral improcedente. O que é que acontece, excelências? Na origem, argumentou-se que 3 candidatas, né, do partido adversário, elas eram laranjas, né, eram candidaturas fictícias, porque, com o resultado das eleições, identificou-se que elas não tiveram votação, né? Uma delas teve 3 votos, outra teve 1 voto e a terceira não teve nenhum voto. Houve a instrução do processo e, ao final, a ação foi julgada improcedente, né, porque o juízo zonal entendeu que não haviam provas robustas da ilicitude, provas robustas da fraude, na linha, inclusive, do que tem sido decidido reiteradamente aqui neste tribunal, em diversos tribunais do país e no Tribunal Superior Eleitoral também, que já tem processo chegando lá em relação às eleições de 2020. Mas, neste processo aqui, excelências, especificamente, existe um ponto que é completamente diferente dos demais, que é uma gravação feita com a senhora Ana Lúcia, que teve 1 voto nestas eleições. Na origem, o juiz entendeu que esta gravação era clandestina, ou melhor, era uma gravação clandestina e ilícita, portanto, não poderia fundamentar nenhum tipo de condenação. O juízo zonal fundamentou a sua decisão em 2 precedentes. Um de 2017, do STF, e um de outubro de 2021, do TRE do Rio Grande do Norte. Esses 2 precedentes reconhecem que a gravação telefônica sem a anuência da parte contrária, ou do outro interlocutor, ela é ilícita. Porém, excelências, no dia 3 de dezembro de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral, julgando exatamente um caso relacionado à fraude à cota de gênero, oriundo de São Paulo, cidade de Monte Azul Paulista, o nome da cidade, o TSE, em 3 de dezembro de 2021, no processo 0600-424, assentou o seguinte, abre aspas, esta Corte Superior tem reafirmado, a partir das eleições de 2016, que é lícita, como regra, a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, sem consentimento dos demais e sem chancela judicial, seja em ambiente público ou particular. Alinhou-se, assim, a jurisprudência do Pretório Excelso, firmada sob regime de repercussão geral, na questão de ordem número 583-937 do ministro César Peluso, de 2019, no sentido de serem lícitos em ações penais, áudios ou vídeos confeccionados de forma clandestina por um dos particulares do diálogo. Dezembro de 2020, Tribunal Superior Eleitoral, processo envolvendo candidaturas laranjas. E tem outro precedente mais recente agora, do Supremo Tribunal Federal. Foi publicado em 2 de março de 2022. Não temos nem 2 meses dessa decisão. Essa decisão foi proferida no agravo em recurso extraordinário número 135-1130, oriundo da Bahia, em um processo que se discutia abuso de poder econômico. E lá, o STF, em 2 de março deste ano, a sessão foi em fevereiro, o acordo foi publicado em 2 de março. O que foi que o STF disse? Abre aspas.
O atual entendimento deste tribunal é no sentido de que deve ser admitida como regra a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial em ambiente público ou privado, avaliando-se com cautela, caso a caso, a prova obtida, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetem a lisura e a legitimidade das eleições. Excelências, recentemente a gente teve aqui um grande evento nesse tribunal, onde se abordou a temática da participação feminina na política. A participação efetiva e não a participação fraudada, como aconteceu nesse processo aqui. Com todo respeito a meus amigos da parte contrária, vamos, avançar e entender o que é que foi dito pela candidata Ana Lúcia, entre aspas, nesta gravação que consta dos autos. Bom, existem 2 áudios no processo, eles foram acostados à inicial e, senhor presidente, desculpe, eu não estou vendo meu tempo, porque normalmente fica ali, não sei se já está na metade, como está, se for possível. Pronto, ok, obrigado, Guilherme. Obrigado. Bom, e aí o que foi que disse a candidata, supostamente candidata Ana Lúcia? Uma cidadã ligou para ela e aí começaram a conversar sobre a eleição. E aí disse o seguinte, como você vai, Ana Lúcia? Eu estou bem, graças a Deus. Aquele dia eu tive aí, foi depois que eu disse que ia voltar, ia passar e não passei. Aí a voz feminina diz, foi naquela correria, mas você também me disse que já tinha um compromisso com outra pessoa, com Aélio Argolo. Aélio Argolo é um cidadão que foi candidato nas eleições de 2020, lá em Nossa Senhora do Socorro, foi ouvido como testemunha, e no seu depoimento, por sua vez, ele confirmou que a candidata Ana Lúcia o apoiou. E o que foi que Ana Lúcia disse? Aí a pessoa perguntou, mas você apoiou alguém? Ela, em tese, era candidata. O que foi que ela disse? Não, só Aélio, que eu falei e pronto. Aí a moça perguntou, mas você votou em Aélio mesmo ou não? Aí ela disse, votei sim. Aí a mulher disse, aí Ana Lúcia, votei nele. Aí a moça perguntou, quem sabe no próximo ano você me ajuda, da próxima vez? Aí Ana Lúcia disse, mulher, mas foi a primeira vez do seu marido, não foi? Porque a esposa da pessoa que ligou foi candidata a vereador também. Aí a moça disse, foi. E aí segue o discurso, aí ela diz assim, a voz feminina, disse assim, é isso mesmo. Aí Ana Lúcia, para você ver, Aí a moça disse, e você ainda conseguiu voto para ele, para Aélio Argolo? Veja a pergunta, você conseguiu voto para Aélio Argolo? E o que foi que ela disse, espontaneamente na gravação? Eu consegui, umas 40 pessoas eu arrumei voto tudo nele. Aí a moça disse, eita, 40 votos você conseguiu para ele ainda? Ela disse, pois foi, já garantido de outras eleições já, de carteirinha. Aí a mulher disse, e por que? Porque são as mesmas pessoas, Aí ela segue. Sim, mas fui eu que ajeitei. Ele não conhece nenhuma delas. Muito bem. Essa é uma gravação, ela confirmando que não era candidata e que apoiou a Aélio Argolo. E tem outro áudio, que ela diz o seguinte. A mulher ligou e disse, oi, Ana, sou eu de novo, mulher. Aí a voz feminina diz, eu estava vendo aqui, me tira uma dúvida. Eu entrei aqui para ver os votos dele, que ele teve de Aélio Argolo, e sem querer achei uma foto sua. Você também foi candidata, foi? É você que é Ana Lúcia? Aí ela disse, não, mas eu não fui candidata para pedir voto a ninguém, não. Eu fui candidata só para encher o quadro do padre. Essa é a resposta dela, voluntariamente numa gravação. Isso aqui não foi na audiência, foi na gravação. E a voz feminina disse, porque eu vi seu nome aqui, Ana Lúcia, eu não sabia, não. Aí a Ana Lúcia disse, foi para o prefeito. Aí tem que ter uma quantidade de homem e de mulher, entendeu? Aí a voz, ela disse que chama o partido. Aí a voz feminina disse, eu disse, oxente, Ana é candidata? Eu não sabia que Ana era candidata. Aí ela disse, foi na última semana, já na última semana da eleição, já. Aí ele me chamou para preencher o quadro dele, aí eu aceitei. E não foi nem para... Aí a mulher disse que ela teve um voto, aí ela disse, não foi nem o meu voto, foi de um cidadão lá chamado Bira. E aí a mulher disse, tá certo, minha flor, é que eu vi sua foto aqui no site, queria saber. Aí a Ana Lúcia disse, Aí ele disse, não vai votar em você mesmo, não? Falta um minuto. Um minuto, eu vou encerrar isso, presidente. Aí ele disse, vai votar em você mesma, não? Eu digo que não, porque não está valendo. Eu vou dar o voto à pessoa que pode ser que ganhe. Eu não, eu votei em Aélio Argolo. E aí, Aélio Argolo foi ouvido como testemunha, confirmou que esteve diversas vezes na casa de Ana Lúcia, pediu o apoio dela e ela confirmou que apoiaria ele, inclusive com a sua família.
Aí eu vou ler aqui rapidamente só um trecho do final do depoimento dele, que quando a representante do Ministério Público perguntou, disse assim, perguntando a ele Argolo, do Ministério Público, o senhor chegou a falar que o senhor procurou ela, o senhor pediu a ajuda dela, e essa ajuda era o quê? Voto financeiro, o que era? Aí a ele disse, voto. É voto. As pessoas têm as pessoas da família, ela é minha amiga, tem amigos. Se você pede um voto a essa pessoa e essa pessoa diz que vai ajudar, ela vai tentar convencer a família, os amigos a votar naquele candidato. Então, excelências, o tempo já se esgotou. Com base nessas razões, a gente pede que seja dado provimento ao recurso e julgada procedente a ação. Muito obrigado. Com a palavra a doutora Luzia. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, pessoa na qual cumprimento os demais membros, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, demais presentes, colegas advogados, doutor Saulo, meus cumprimentos. Excelências, diferentemente do alegado pelos recorrentes, existe um precedente ainda mais recente do próprio TSE, julgado, cuja decisão foi publicada em 1º de abril de 2022, nos autos do RESP 0600-53094, relatoria do ministro Sérgio Silveira Banhos, julgando um processo relativo às eleições 2020, em que ele restou assentado sobre a ilicitude da gravação. Abre aspas. A orientação jurisprudencial vigente neste Tribunal Superior é no sentido da ilicitude da gravação ambiental como meio de prova para fins de comprovação da prática de ilícito eleitoral, ainda que captado o áudio por um dos interlocutores, mas sem a aceitação ou ciência dos demais partícipes do diálogo. O áudio que foi acostado a esses autos, a pessoa que responsável pela gravação confessou em juízo que gravou sem o consentimento do interlocutor. Ela é bem clara, foi perguntada várias vezes sobre essas circunstâncias e ela diz peremptoriamente que gravei sem autorização ou sem o consentimento do interlocutor. E por que eu falo do interlocutor? Porque somente os recorrentes atribuem a voz dessa interlocutora à candidata Ana Lúcia. Não há nos autos nenhuma prova de que essa voz é da senhora Ana Lúcia. Não há nos autos nenhuma prova da data em que essa gravação foi feita. Nos autos também não há, excelência, a identificação dos terminais telefônicos que supostamente foram utilizados para fazer essa gravação. Inclusive, o teor dessa gravação é rechaçado pelas duas testemunhas, os senhores Aélio Argolo e a pessoa que seria identificada como Bira da água mineral. Diferentemente do que sustentou o recorrente, o senhor Aélio Argolo não disse que várias vezes esteve na casa da senhora Ana Lúcia. Ele disse que teve em 2 ou 3 oportunidades, que ela, sim, era amiga dele há mais de 20 anos, então era natural que ele a procurasse para pedir apoio, como ele pediria a qualquer pessoa que ele encontrasse na rua durante o período eleitoral. Outra questão que deve ser analisada por esse tribunal, excelências, refere-se à forma como esse áudio foi captado. A pessoa responsável pela gravação, a senhora Charline, ela é nada mais, nada menos que esposa de um dos recorrentes, candidato a vereador na mesma eleição, e que afirma na sua petição inicial que ele seria o beneficiado em caso de procedência dessa demanda. Então, a senhora Charline tinha um interesse pessoal em obter essa prova, e ela utilizou de meios espúrios para obter, porque ela se passou por amiga da interlocutora, incitou uma conversa para obter justamente o conteúdo que ela queria. E depois, ardilosamente, ela usou esse áudio para ajuizar uma ação incriminando a interlocutora da prática de um ilícito eleitoral. Então, essa prova é ilícita não somente porque foi gravada sem o consentimento da interlocutora, mas por todas essas circunstâncias que circundam a obtenção dessa gravação.
Então, em razão disso, excelência, que os recorridos pugnam pela manutenção da sentença e desprovimento dos recursos. Obrigada. Com a palavra, o senhor relator. Senhor presidente, demais colegas, boa tarde a todos e todas. Agradeço ao advogado, doutor Saulo, pela sustentação, agradeço a doutora Luzia pela sustentação. Como se vê, a questão, na verdade, não é pacífica no âmbito da justiça eleitoral com relação à licitude dessa prova. No meu voto dos 3 recursos, eu estou pontuando essa questão como questão preliminar, senhor presidente, demais colegas, para que o tribunal eventualmente decida, inicialmente, se essa prova é lícita ou ilícita. O eminente juiz de origem, ele considerou a prova ilícita e não levou em conta dentro dos elementos de prova produzidos. Eu penso diferentemente. Eu reconheço que há uma oscilação jurisprudencial e os próprios advogados da tribuna mostraram isso. O Tribunal Eleitoral, o TSE tem precedente recente favorável e um precedente mais recente ainda desfavorável ao uso desse tipo de prova. No meu voto, é um esclarecimento que eu faço aos meus colegas, eu trato a questão como gravação ambiental, porque, embora tenha sido tratado como propriamente, na verdade, seria uma gravação por parte de um dos interlocutores, seria a gravação de um dos interlocutores, eu trato a gravação como gravação ambiental, porque esse áudio foi posteriormente divulgado, sem origem, e posteriormente foi formalizado como elemento de prova na investigação. Então, esse áudio não veio diretamente de uma disponibilização por parte dos interlocutores. Então, eu estou tratando no regramento a partir da gravação ambiental, embora seja propriamente, como a eminente advogada a doutora Luzia colocou na tribuna, teria havido o reconhecimento por parte de uma interlocutora relativo à gravação que ela teria feito. Não seria um terceiro gravando uma conversa telefônica, ainda que permitida por um dos interlocutores. Então, a questão, eu levo em conta, na verdade, um precedente do Supremo no tema 239, que o Supremo admitiu essa espécie de gravação no processo penal. Se admitiu no processo penal, não vejo razão para que não se admita também no processo eleitoral. Mas o Supremo tem uma repercussão geral reconhecida, que é a repercussão geral cujo tema é o 979, que não foi definida ainda. Há votos já proferidos, mas não há definição por parte do tribunal. O processo hoje se encontra com o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Não há definição do Supremo Tribunal Federal na questão específica do uso desse tipo de gravação no processo eleitoral. De modo que, senhor presidente e mais colegas, eu coloco essa preliminar porque ela é importante para o deslinde do recurso especial, da aceitação ou não desse tipo de prova para efeito da justiça eleitoral, nos processos da justiça eleitoral. Eu lembro que na sessão passada, no voto da eminente relatora, doutora Ana Bernadette, eu fui expresso em ressalvar a posição naquela ocasião, para deixar assentado naquela ocasião que eu era, em que houve essa discussão com relação à licitude da prova, em que eu era favorável à licitude da prova. Então, de modo que eu volto ao tribunal para colocar essa questão como questão preliminar e, eventualmente, se o tribunal decidir ou não pela aceitação, haveria uma questão de reformulação de voto, na medida que seria preciso reanalisar a prova sem essa prova. Então, senhor presidente e demais colegas, eu coloco nesses 3 processos essa questão como questão preliminar da aceitação ou não. Eu voto pela aceitação desse tipo de prova como no processo eleitoral. Está em discussão? Eu acompanho o relator. Presidente, eu queria pedir vista dos autos, se possível.
Após o voto do relator, pediu vista dos autos a doutora... Senhor presidente, sobre essa questão preliminar, assim como eu acompanhei o nobre relator no voto anterior, na situação em que a desembargadora Ana Bernadette foi relatora, eu acompanho também de logo com relação à questão preliminar. Após o voto do relator no que diz respeito à preliminar, acompanhado pelo doutor Marcos Pinto. Por mim também, Eduardo. Por mim também. E para o doutor Elvira pediu vistas, a doutora Clarice publicará. Eu publicarei. Vou pedir para publicar. Publicado, os doutores serão intimados dos 3 processos, né? Sim. Já que estamos julgando um bloco. O 6º da pauta a instrução número 92/55 da minha relatoria, eu vou pedir já consegue. Instrução 92/55 da minha relatoria. Senhores membros deste TRE e ilustre Procurador Regional Eleitoral. A proposta da resolução em exame atualiza a política de tratamento e proteção de dados pessoais no âmbito deste regional, incorporando conceitos trazidos pela resolução TSE 23.650/2021. O objetivo é estabelecer diretrizes para as ações de planejamento e de execução das obrigações funcionais e de gestão administrativa, aplicando-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por este tribunal, independente de um meio ser físico ou eletrônico de país onde estejam localizados os dados. Destaca-se ainda a designação da ouvidoria deste TRE Sergipe como unidade encarregada da proteção dos dados pessoais, seguindo o modelo do TSE, e atualiza a composição da estrutura da gestão de dados pessoais no âmbito desse tribunal, estabelecendo ainda a necessidade de representante desta presidência dos cartórios eleitorais na composição do Comitê de Gestor de Tratamento de Proteção de Dados Pessoais, CGTPDP. Postas essas principais considerações, submeta a presente minuta de resolução, adota a apreciação deste colégio plenário, ao tempo em que voto pela sua aprovação. Como votam os colegas? Com a presidência. Doutora Clarice? Com a presidência. Com a presidência. Com a presidência também. A unanimidade aprovada nos termos apresentados pelo presidente. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para amanhã às 14 horas.